Então, vários fatores são importantes aí que a gente tem que, pelo menos intuitivamente, a gente tem que lembrar. Como eu falei, a geometria de iluminação e de observação são extremamente importantes agora, mais do que na folha. Por quê? Porque não é só o índice de área foliar, quer dizer, a quantidade de folhas que está dentro do dossel que interfere nesse brilho do dossel. As plantas têm uma arquitetura, elas têm uma forma, as folhas têm ângulos, elas não são todas na mesma posição, elas têm ângulos diferentes, têm formas diferentes. Nós temos troncos, nós temos galhos, nós temos no solo, o solo nu, ou, por exemplo, plantação de café, você tem as plantas de café, embaixo você tem ou o solo totalmente nu, ou com gramado, ou com uma mistura de gramado com solo nu, enfim, é uma infinidade de possibilidades. E esse conjunto de coisas interfere no brilho. Então, eu estou ilustrando aqui nessa transparência, nós temos aqui a fonte de radiação emitindo energia nessa direção, e aqui eu tenho uma condição hipotética de duas folhas, né? Uma folha nesse ângulo e uma folha nesse ângulo de cá. Então, temos um observador aqui, olhando para essas folhinhas, e tem um outro observador aqui, olhando para essas mesmas folhinhas, que recebe a mesma quantidade de energia, ao mesmo momento, né? O que esse observador vai ver? Ele vai ver a reflexão dessa face da folha e vai ver a transmissão dessa face da folha. E o outro observador vai ver a reflexão dessa face e a reflexão dessa outra face. Quer dizer, a sensação de brilho desses dois observadores, dessas mesmas folhas, vai ser totalmente distinta. Quer dizer, além do índice área foliar, a gente está vendo que a orientação espacial delas também exerce influência. Eu vou dar um exemplo também sobre isso, que é bem interessante. Uma vez, conversando com alguns colegas do INPA, que a gente fala brincando que é o feminino de INPE, né? Não é nada disso, é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eles estavam curiosos, porque eles estavam manipulando umas imagens de uma região de trabalho deles, e observando assim, visualmente essas imagens, eles viam que existiam algumas manchas num tapete vegetal, quer dizer, imagine uma floresta contínua e algumas manchas de uma floresta mais escura. Numa composição colorida de imagens, a vegetação aparecia mais escura. E aí eles vieram com essas imagens para mim, perguntaram o que podia ser. Bom, obviamente aquela porção da floresta está absorvendo mais radiação em todas as regiões espectrais da composição colorida de imagens. O que poderia ser isso, né? Um dos pesquisadores lá, com bastante curiosidade e tinha recursos, foi até uma dessas manchas com um helicóptero e desceu do helicóptero lá. E qual foi a surpresa? Que ele conseguia com facilidade saber quando ele estava dentro da mancha e quando ele estava fora. Por quê? A arquitetura das plantas naquela região era totalmente diferente do entorno. Então nós tínhamos fora da mancha uma vegetação composta por folhas grandes e todas elas mais ou menos planas, né? Enquanto que dentro das manchas nós tínhamos uma vegetação menor, folhas pequenas, coriáceas, com uma textura, uma espessura maior, e todas elas muito caidinhas, né? Então o que acontecia na verdade? Elas influenciavam na quantidade de sombras que se propagavam sobre o dossel. Então, aquelas que têm a folha mais horizontal projetam menos sombras umas sobre as outras, enquanto que aquelas que eram mais caidinhas, uma projetava sombra sobre a outra. Então, a energia que era meio colapsava dentro do dossel em relação ao entorno. Então, formavam-se aquelas manchas. Só por uma questão meramente angular, né? Então, não é só o índice área foliar, a quantidade de folhas que explica, mas também a quantidade de sombras que se formam no dossel, né? Aí a arquitetura da planta, ela ganha uma importância muito grande. Bom, eu vou seguir agora, praticamente estou no final da minha apresentação, mas eu gostaria de mostrar alguns exemplos
e refletir um pouquinho sobre as consequências, né, dessa interferência da angulação das folhas, da arquitetura das plantas, que no meu caso, como eu sou engenheiro florestal, exerce uma grande interferência e a gente ouve muita bobagem aí fora, as pessoas falando uma série de coisas, especialmente com relação aos índices, que eu estava comentando agora há pouco, e a influência desses fatores sobre os índices ela é muito dramática e leva muitas vezes as pessoas a concluir muitas coisas errôneas aí afora, né? Então, quando a gente fala da aplicação do sensoriamento remoto no estudo de vegetação, de dosséis, não mais de folha, mas de dosséis, a gente está falando da aplicação de dados orbitais. Então, a gente tem um satélite, tem dentro do satélite ou de uma aeronave, mas normalmente de um satélite, a gente tem um sensor que coleta a radiação em algumas poucas faixas espectrais. Então, vocês estão vendo ali como se fossem imagens espectrais em diferentes faixas sendo registradas. Normalmente, o Sol ilumina de uma maneira oblíqua essa floresta ou esse plantio, seja lá o que for, e a gente tem o sensor olhando ao nadir. Esse AN significa ao nadir, olhando na vertical. Ótimo. O que aconteceria se nós observássemos essa mesma formação vegetal em diferentes ângulos, mas mantendo a mesma posição de iluminação? Mas se nós fôssemos capazes de discretizar essa observação aqui em faixas espectrais, mas também em diferentes ângulos, né? Como é que isso pode ser feito? Então, olha, aqui uma ilustração, isso é uma realidade hoje, você tem um satélite que é capaz de observar na vertical, mas também ele, na trajetória dele, ele tem 8 outras câmeras, além daquela que está vendo na vertical, ele pode observar para frente da trajetória e para trás da trajetória. A distância temporal entre os extremos dessas observações é algo em torno de 7 segundos. Né? Então, isso faz com que você possa considerar que você está observando um objeto em 9 ângulos diferentes, quase que instantaneamente. Né? Bom, qual que é a consequência dessa história toda? Né? Então, vamos ver um exemplo de uma observação como essa, que eu acabei de mostrar para vocês, numa formação florestal localizada aqui ao norte do estado de Minas Gerais. Aqui também é importante falar que quando a gente pensa em aplicar sensoriamento remoto no estudo da vegetação, quase que intuitivamente a pessoa imagina assim, eu vou fazer mapa. É uma das primeiras, eu diria, uma forma mais simples, mais bobinha de usar sensoriamento remoto. É você pegar uma imagem orbital, definir padrões e falar, bom, isso daqui é um plantio de citros, isso daqui é uma floresta de igapó, isso daqui é uma mata seca. Né? Então esse é o mais simples, mas não significa que seja o mais fácil. Ele depende, essa distinção dessas formações é muito dependente daquele degrau que eu estava me referindo, daquela discretização, daquela diferenciação em diversas faixas espectrais do dossel, que não é só separado de um de outro em relação ao seu índice foliar, mas também do ângulo das folhas, da arquitetura das plantas, tudo isso interfere. Mas quando eu penso numa aplicação como essa que eu vou mostrar para vocês, o meu interesse não é separar só uma coisa da outra, mas é quantificar o quanto que eu tenho de biomassa de uma coisa em relação à outra, o quanto que eu tenho de folhas de uma em relação à outra, quanto que os ângulos de uma são diferentes da outra, quer dizer, eu tenho que dar uma abordagem mais quantitativa. O mapa é mais qualitativo, certo? Então aqui eu tenho essa região observada em datas diferentes, aqui vocês estão vendo a posição do Sol, e aqui representado nessa pizza aqui, a gente tem a câmera ao nadir, praticamente vendo na vertical, as câmeras que estão olhando para trás, as câmeras que estão olhando para frente, né? Em relação à posição do Sol. Então, é mais ou menos essa geometria que a gente explorou em datas diferentes para essa mesma aquisição aqui. Então, isso é importante para a gente ver as consequências sobre o brilho, né? Então, olha, temos de novo comprimento de onda,
reflectância, aqui azul, verde, vermelho. Está reproduzindo mais ou menos aquela curva espectral da vegetação, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Lembra que dá aquela dinâmica assim. Como aqui eu tenho poucas faixas espectrais, eu não vejo a curva, mas eu vejo mais ou menos a forma típica. Então, isso daqui é num determinado ângulo, ao nadir, eu tenho diferentes formações florestais. Tenho a floresta seca, a floresta estacional, o cerrado lenhoso. Então, eu posso diferenciá-los nessa condição. Numa data, elas estão com esse jeito típico de refletir. Numa outra data, as mesmas formações, que aqui não dá para a gente ver, mas as mesmas formações, elas têm uma dinâmica espectral esperada, porque, como eu falei, a vegetação não é sempre a mesma coisa. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, vou fazer o mapa de cobertura vegetal do Brasil. Eu vou usar imagens do satélite Landsat, sensor TM, uma única data ou um único período. Você vai separar o quê? Você vai ter alguma possibilidade de separar algumas coisas, mas se você usasse uma outra data, você vai poder separar outras coisas, porque a vegetação muda, né? Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que explorar, né, no sensoriamento remoto. Não vou me ater a muito detalhe, mas o que esses gráficos estão representando, de uma maneira geral, é o seguinte: nós temos datas diferentes, né? E no centro, nesse ponto que vocês estão vendo aqui, nós normalizamos as curvas espectrais em relação às câmeras ao nadir. O que fica dessa história toda aqui? Olha, o que nós estamos observando é que à medida que o tempo passa, né, você tem esse lado de cá, as câmeras que estão olhando em relação... eu tenho que voltar um pouquinho para poder explicar isso para vocês. Imagina que eu tenho aqui nessa mesa, não sei se vocês conseguem ver essa mesa aqui, o meu computador, você consegue ver? Dá para ver? Não dá, não tem problema. Então imagina que eu tenho uma floresta aqui na minha frente. Posso desenhar aqui. Vamos lá. Então, vou desenhar aqui uma floresta qualquer. E aqui eu coloco a fonte de radiação, por exemplo. Ou pode ser o sol, alguma coisa assim. Ora, se eu estou jogando energia para cá, e se eu olho com o meu sensor, isso aqui é um sensor, viu? Eu olho nessa direção, o que eu vou ver maiormente dessa cena? As sombras projetadas para cá. Ora, se eu coloco o sensor olhando para cá, o que eu vou ver? Eu vou ver praticamente todas as porções da vegetação que estão melhor iluminadas. Então, o que eu estou vendo aqui, na verdade, é o brilho dos objetos para as câmeras que estão nessa condição aqui, olhando a vegetação e priorizando as sombras, e do outro lado, eu estou vendo que há uma distinção entre as datas, elas se distinguem mais para aquelas câmeras que estão olhando para a condição geométrica oposta, né? A mesma abordagem, eu não vou me ater também a muitos detalhes, mas a mesma abordagem com outro sensor, que aqui vai ficar bem claro isso que eu estou comentando com vocês, que a próxima sequência de slides vai deixar claro o quanto que esse efeito é dramático. E aí nós vamos ver as consequências disso sobre os índices, sobre a caracterização espectral da vegetação e até sobre o mapeamento da vegetação. Aqui a gente tem um sensor que olha para um ponto qualquer, mas em diferentes ângulos. Ele tomba realmente o satélite e gera uma imagem dessa porção da Terra. No caso, a gente estava trabalhando em Tapajós, que é uma floresta nacional, especificamente nessa porção aqui de Tapajós, na parte norte da reserva. Então, o que está acontecendo aqui pode ser bem ilustrado dessa forma. Esses dados de cá estão representando a floresta primária, que é a floresta intocada, que é a floresta beleza, bonita, legal. SS3, SS1 e SS2 são estágios sucessionais da vegetação, quer dizer, foi cortada a floresta e a floresta vem se regenerando. SS3 é o estágio mais próximo do clímax, que é a floresta primária.
o SS2 é intermediário, o SS1 é o primeiro estágio. Cortou, começa a vir a primeira vegetação começa a dar aquela cara de floresta, né? Depois ela atinge o estágio primário novamente, quando deixam, né? Bom, aqui nós temos a floresta primária está aqui, é a mais baixa, depois o SS3, o SS2 e o SS1. Por tudo que eu falei até agora, vocês poderiam concluir que isso está exatamente oposto do que eu falei. Por quê? Vejam, a floresta primária, ela deve ter muito mais biomassa, muito mais folha, do que a floresta intermediária e o estágio inicial, não é verdade? Deveria ser assim. Então, isso aqui deveria ser exatamente o oposto, porque quanto mais folha tem, mais brilho tem. Então, a floresta primária deveria estar na parte superior, as outras deveriam ser exatamente espelhadas, isso aqui deveria ser exatamente o oposto. E por que não é? Por que está exatamente invertido? Porque, vejam, cada uma desses estágios sucessionais, eles vão conferir uma quantidade de sombras diferente ao dossel. Então, a floresta primária, ela tem árvores que se destacam do dossel médio e que fazem sombra umas sobre as outras. Então, apesar de você ter um índice foliar maior, mais biomassa, você vai ter também muitas sombras, que fazem com que aquele efeito que eu tinha comentado desde o início seja totalmente o inverso. Esse outro gráfico é a mesma coisa desse daqui, os mesmos estágios sucessionais, a mesma porção da superfície da Terra, só que observado, é uma pena que não está chegando até lá em cima, mas dá para perceber a distância, eles estão na mesma escala, esses dois gráficos. Olha a distância que existe entre a região do vermelho, infravermelho próximo, olha, vermelho, infravermelho próximo. Veja que a distância entre eles, esse degrau que eu havia feito com as mãos naquela hora, ele é bem maior para essas câmeras que estão olhando a vegetação nesta condição aqui. Então, mas ainda assim, a floresta primária tem um valor mais baixo do que a floresta no estágio inicial, que nós esperaríamos o contrário. Quem explica isso é a quantidade de sombras. Então, o que são os índices de vegetação? Eles exploram exatamente esse degrau entre o infravermelho próximo e o visível. Então, o principal, o mais simples índice de vegetação é uma razão entre o infravermelho próximo, a reflectância nessa região, com a região do vermelho. Faz uma divisão mesmo, divide esse valor por esse daqui. Qual vai resultar num índice maior, este dado ou aquele dado? Obviamente, é esse daqui. Então, esse número é muito maior do que esse, que está aqui, e esse daqui, por sua vez, é ligeiramente maior, mas o degrau é muito grande. Então, dividir uma coisa pela outra vai resultar num índice de vegetação aqui muito maior do que esse de cá, para a mesma formação, ou para as mesmas formações. Então, é um exemplo, isso aqui é bastante didático, eu gosto sempre de falar nesse exemplo, porque as pessoas normalmente geram chamados índices de vegetação, que seria o NDVI, EVI, SAV, tem uma infinidade de outros que exploram esse degrau, todos eles exploram, e associam esses índices à quantidade de biomassa, e muitas vezes as relações empíricas que eles estabelecem, eles chegam a conclusões assim, absurdas. Poxa, a floresta primária tem menos biomassa do que uma capoeira, por exemplo, quando não é verdade, né? E por que isso? Por conta do efeito de sombras. Então, toda a aplicação de dados, sensoriamento remoto, no estudo da vegetação, onde você estabelece relações entre a radiometria de uma imagem e um parâmetro biofísico, como seja biomassa, índice foliar, etc., tem que tomar muito cuidado com o sensor que você está trabalhando, com o ângulo que ele está observando, com o ângulo de iluminação solar. As coisas não são tão fáceis quanto as pessoas imaginam ou que gostariam que fosse. Então, existe uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração. Bom, eu não vou entrar nesses outros detalhes, né? Mas só gostaria de ilustrar rapidamente aqui a questão dos índices, que eu gosto também de falar,
nós estávamos falando naquele degrau, né? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, a informação do infravermelho próximo. Então, esses números aqui, vamos imaginar que seja a reflectância. E aqui nós temos também a reflectância na região do vermelho, que a gente está chamando de banda 3 por causa do TM, que é a região do vermelho e a região do infravermelho próximo, né? Se a gente pegar uma imagem, todos os pixels contidos em duas imagens, na banda 4, uma imagem da banda 3, vermelho, infravermelho próximo, e plotássemos umas contra as outras, a gente teria pixelzinhos muito escuros, tanto numa quanto na outra imagem, pixels que são muito claros nessa faixa espectral aqui do infravermelho próximo, que seria quem? A vegetação. Nós vimos naquele gráfico anterior que eu mostrei, lá no início, que ela reflete muito na região do infravermelho próximo, que é essa imagem do lado de cá. Então, os pixels que estão aqui nessa região seriam os pixels de vegetação. Os pixels que estão aqui nessa região seriam os de sombra ou de água, que são escuros tanto no vermelho quanto no infravermelho próximo. E os que estão aqui, nessa distribuição aqui, seriam aqueles mais de solo exposto, com pouca vegetação, com pouca água, um solo seco. Então isso é bacana porque imagine só, se você começar a refletir um pouquinho, andar com o dedo nessa distribuição, você sai, por exemplo, de uma vegetação pura, ou praticamente só vegetação, com pouca sombra, e à medida que você vai andando com o dedo para cá, o que você espera encontrar com esses pixelzinhos aqui? O que eles devem ser, a natureza dele? Deve ser uma mistura de vegetação, sozinha, sem sombra, sem nada, por uma vegetação mais escura, ou seja, uma vegetação com mais sombra, a princípio, até chegar numa vegetação mais alagada, escura, inundada, ou numa área mais úmida, né? Depois você sai de uma área úmida e vai caminhando para uma área mais seca, sem vegetação, sempre sem vegetação, mas perdendo água, um solo cada vez mais seco, 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 até chegar aqui. Mas veja, à medida que você vai subindo, você vai ganhando vegetação também. Então, eu gosto de falar nisso porque se você imaginar uma conta, uma operação aritmética entre os dados que estão aqui com esses, dividir um pelo outro, esses pixelzinhos que estão aqui vão resultar em algo próximo de 1, que eles são muito parecidos. A divisão desses pixels por esses vai dar um número muito grande, porque esses números são muito grandes em relação a esses daqui. Esses daqui vai resultar em alguma coisa também mais ou menos próxima de 1, que eles estão tão elevados quanto. Então, só vai ficar maior que 1 esses caras aqui. Esse é o princípio do índice de vegetação. O índice de vegetação ele foi imaginado para gerar uma terceira imagem, um terceiro dado, que enfatiza o que destaca só a vegetação. E percebam, se eu estou caminhando nesse sentido e eu ganho sombra, eu posso estar ganhando biomassa também. Mas o raciocínio que eles tiveram à medida que eu vou nesse sentido, eu tenho mais biomassa, por conta daquela dinâmica que eu havia falado. Mas nós temos que ver que a arquitetura do dossel, o ângulo das folhas, né, o que está por baixo da vegetação também exerce influência. Então, é uma soma de fatores que a gente tem que levar em consideração para avaliar essa dinâmica dos índices e dos dados orbitais como um todo. Bom, sobre índices a gente poderia falar horas e horas, tem infinitas possibilidades, cada um tem graus de sucessos variados em diferentes aplicações, eu não vou realmente me ater, né? Eu só vou finalizar com um exemplo aqui que ainda está dentro daquela abordagem mais quantitativa, que é a abordagem que eu mais gosto, que eu acho que é o uso mais nobre, né? Não que seja o único uso. Eu vou só dar esse último exemplo e eu vou fechar minha apresentação. Vocês têm aqui uma imagem, uma composição colorida do sensor TM, numa região do Pantanal. Essas formações, essas manchas laranjas, representam formações florestais. Essas manchas mais esverdeadas, esbranquiçadas, representam áreas de campo, né? E esses pontinhos, essas cruzinhas azuis, não sei se dá para perceber, esses pontinhos são pontos que eu visitei no campo e que eu extraí esse tipo de informação. Eu medi árvores,
copas, distâncias entre árvores e criei esses perfis que vocês estão vendo. Então, em cada ponto, eu tenho mais ou menos uma ideia de como que é a arquitetura do dossel que eu visitei, né? Bom, a partir então de dados espectrais coletados por uma aeronave com um sensor hiperespectral que coleta os dados em faixas bem estreitas, né? A gente está vendo aqui azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho médio. A mesma região espectral. Um pouco ruidosa essa curva, mas é isso que vocês estão vendo aí. E essas cores representam os diferentes tipos de dosséis que eu pude encontrar lá. Dosséis mais densos, menos densos, com mais estratificação, com menos estratificação. E eu pude então gerar algo que está aqui que parece um mármore de banheiro, né? Mas não é. Isso daqui é uma espacialização, nesse caso, de área de volume, não bem volume, mas seria área de tronco de árvore. Então, que nós chamamos de área basal. Se eu cortasse todas as árvores na mesma altura e medisse as áreas de cada toquinho que ficou lá, eu teria um somatório de área, de tronco. Então, essas cores que vocês estão vendo nada mais são do que uma representação biofísica dessa cena, onde elas representam classes de área basal de tronco de árvore, onde as cores mais fortes representam onde a densidade da vegetação é maior, onde eu tenho mais madeira. Então eu estou pegando um dado radiométrico e estou espacializando um parâmetro biofísico. A outro aqui, eu tenho a rugosidade do dossel, são classes de rugosidade. A rugosidade é o desvio padrão das alturas das árvores. Então eu posso ter uma ideia de quão rugoso é um dossel a partir de um dado radiométrico. Então, com isso, eu queria encerrar, né, falando para vocês que destacar que não só mapas podem ser feitos, aqui eu estou fazendo um mapa, mas é um mapa que não é um mapa extraído de saber que uma fisionomia vegetal é X ou Y, mas eu estou fazendo um mapa de um parâmetro biofísico, de uma quantidade, que eu acho que isso que é o grande lance assim, do sensoriamento remoto aplicado ao estudo da vegetação, que é o grande desafio nosso. Nesse caso, nós tivemos um modelo empírico, mas eu podia explorar um modelo de transferência radiativa, que é o que nós temos feito, tenho procurado aprimorar nesses últimos tempos agora, que faz a mesma coisa então. Então, com isso eu queria encerrar, agradecer a oportunidade, enfim, é aqui. Obrigado.